Olá, hoje a gente vai dar uma olhada em umas ideias bem específicas sobre a ressurreição, que vieram do material que analisamos. Sim, uma perspectiva que foge um pouco do mais comum, né? Exato. Prepara aí porque desafia algumas noções. Basicamente, são dois pontos principais que se conectam assim. Uhum, Primeiro, a defesa de que a ressurreição seria num corpo espiritual, não o mesmo corpo físico que a gente tem. certo. E segundo, e aqui entra uma visão chamada preterismo pleno, que, bom, resumidamente, diz que as profecias do fim dos tempos já rolaram, lá no primeiro século. Isso. E que essa ressurreição teria acontecido logo depois daquela tribulação dos evangelhos, que essas fontes ligam à queda de Jerusalém. Perfeito. Então a nossa missão aqui hoje é desempacotar esses argumentos bíblicos como eles aparecem nos textos que a gente viu. Vamos lá. Então, o primeiro ponto, essa coisa do corpo ressurreto, é onde as fontes trazem um argumento bem interessante, baseado principalmente em 1 Coríntios 15. Ah, sim, a passagem da semente. Essa mesma, versículos 35 a 44, mais ou menos. A analogia é, o corpo natural morre, tipo uma semente que vai para a terra, né? Uhum. E o que surge é algo novo, diferente, espiritual. A frase lá é bem direta. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E eles contrastam isso muito com Lázaro, por exemplo. Isso, que foi uma revivificação, né? Voltou no mesmo corpo para morrer de novo depois. Aqui a leitura é outra. Transformação radical, permanente. E o fascinante é como isso continua nos versículos seguintes, especialmente ali no 47 até o 50 de 1 Coríntios. Certo. A frase carne e sangue não podem herdar o reino de Deus é interpretada de forma bem literal mesmo por essas fontes. Ah, entendi. Tipo, essa nossa composição física atual. Exato. Não seria, digamos, compatível com a realidade do reino. Então, a ressurreição, para essa visão, é uma transição para uma outra ordem de existência. Celestial, imortal. Não só um concerto do corpo antigo. Justamente, uma nova natureza de ser. Nossa, essa leitura de carne e sangue dá o que pensar. E como eles encaixam Jesus depois da ressurreição nisso? Porque ele foi tocado, comeu. Pois é, eles usam justamente esses relatos, Lucas 24, João 20, onde Jesus aparece e some do nada. Atravessa paredes, às vezes nem é reconhecido de cara. Hum, Para eles, isso reforça a ideia de um corpo já transformado, glorificado, com capacidades diferentes. entendi. E aí conectam com Colossenses, né? Que fala dele como o primeiro, a primícia. Exatamente. Colossenses 1,18, primogênito dentre os mortos. Ele seria um modelo dessa nova existência, que transcende as limitações físicas que a gente conhece. Faz sentido dentro dessa linha de raciocínio. Mas aí, essa ideia do corpo transformado é uma parte. A outra é o quando. Sim, o timing. As fontes vão para Mateus 24, ali pelos versículos 29 a 31. Jesus fala de sinais cósmicos e diz: logo depois da tribulação daqueles dias, ele enviará os seus anjos, os quais reunirão os seus escolhidos. Certo. O ponto que o material levanta é que essa reunião, essa colheita dos escolhidos, seria a própria ressurreição. Uhum. E a chave para eles está na frase logo depois da tribulação daqueles dias. Exato. E aqui entra, contudo, a interpretação preterista que a gente mencionou, que baseia esses textos que analisamos. Explica um pouco mais essa conexão. Olha, para essa visão, aqueles dias de tribulação não são o futuro distante para nós. São identificados especificamente com os eventos lá do primeiro século na Judeia. A guerra contra Roma, a destruição de Jerusalém. Isso, por volta de 70 depois de Cristo. Então, seguindo essa lógica apresentada nas fontes, a ressurreição e o ajuntamento dos escolhidos não seriam eventos ainda por vir. Teria acontecido lá atrás. Exato, naquela época, no fim daquela era judaica, cumprindo o que Jesus disse para aquela geração. É uma leitura que, nossa, reconfigura bastante a linha do tempo que muita gente tem em mente. Puxa, reconfigura mesmo. Então, para a gente amarrar o que a gente viu dessas fontes, Sim, temos um argumento construído em duas partes. sim. Primeiro, a ressurreição é uma passagem para uma vida espiritual, baseada lá em Coríntios. Corpo espiritual, não físico. Isso. E segundo, conectando com Mateus 24,
Esse evento já teria acontecido lá no passado, ligado à tribulação do primeiro século. Essa é a síntese da perspectiva apresentada nesses materiais que a gente analisou. Certo. E isso, claro, levanta uma questão bem importante para quem considera essa interpretação, né? Qual seria? Bom, se a ressurreição e a consumação são vistas como eventos que já ocorreram lá no primeiro século, segundo essas fontes, como é que isso pode, sei lá, ressignificar ou impactar a forma como se vive a esperança cristã hoje? Como fica a visão de futuro para quem adota essa leitura? Fica aí uma reflexão, né? Que surge diretamente dessa análise específica que fizemos hoje.